pior fase da existência humana é a fase que o ser humano, aquele que se diz guardar as palavras do Senhor no seu coração, é a fase que ela não tem certeza da sua salvação. Ou, assim como o próprio Jesus falava muitas vezes, da vida eterna. Nós, quando vivemos nossos dias vão passando, nós muitas vezes somos motivados pelas coisas, motivados a conquistas. Não que estas coisas sejam errôneas, pelo contrário, nós temos que lutar, nós temos que conquistar, nós temos que alcançar sim os objetivos que estabelecemos, lutamos e pleiteamos para alcançar. Mas há muitas pessoas que, depois de que ela passa muito tempo lutando por algo, chega um determinado dia da sua vida que ela se depara com um vazio existencial, um vazio que ela não sabe explicar. A sua existência tem um buraco no peito dela, tem um buraco dentro do seu coração que ela não sabe explicar o que é. E eu vou dizer para você que louvado seja Deus quando pessoas que sentem-se assim procuram a ajuda do Senhor. Por exemplo, nos dias de algumas pessoas que estão em solidão, eu digo solidão, um dia até eu lembro de um pastor contando um testemunho que ele fala assim, a pior solidão que existe não é a solidão onde você está sozinho num lugar fechado ou isolado. A pior solidão que existe é quando você está em um local cheio de pessoas, em meio a milhares de pessoas, ou ao meio de pessoas, poucas ou muitas pessoas, e você continua se sentindo com essa solidão, essa tristeza emocional, essa tristeza, esse abatimento de alma, esse abatimento de espírito. Veja que, infelizmente, ao decorrer dos nossos dias, se nós não temos uma convicção da nossa salvação, tudo que nós conquistamos vai chegar a um ponto que não vai ter valor, não vai ser algo prazeroso para você. E quando eu falo essas coisas, a minha intenção não é aqui fazer nenhum tipo de... Não estou filosofando com você, pelo contrário. A minha intenção é trazer essa introdução para você entender o que diz o capítulo de Mateus 19:16, onde ali nós aprendemos e conhecemos muito bem a passagem onde Jesus fala com aquele jovem que havia muitas riquezas em sua vida. Este jovem rico, ele procura Jesus. Eu quero que, pelo amor de Deus, a minha intenção aqui, a minha vontade, o desejo do meu coração é falar para você que há muitas pessoas que ela tem tudo. Ela tem tudo que você possa imaginar. Mas o vazio que ela tem, o buraco que há no peito da pessoa é maior do que um precipício, porque ela não tem o principal da vida. E eu quero lhe mostrar para você. Versículo 16 diz assim: E eis que aproximando-se dele, um jovem, dele é Jesus, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Chega um momento da vida das pessoas que elas alcançam tudo. Elas têm tudo. A Bíblia já deixa claro, um jovem rico. Veja que a Bíblia só dá adjetivos a alguém, só fala de coisas que alguém tenha, possua, ou de atitudes de alguém, se a Bíblia quer nos dar ênfase, Não estaria descrito dessa maneira o jovem rico. Poderia ser qualquer jovem, com quaisquer tipo de vida. Podia ser o pobre jovem, Mas a Bíblia deixa com muita ênfase o jovem que era rico. Chega um dia que ele procura a ajuda de Jesus e ele fala: olha, eu quero saber, Senhor, como faz para ter a vida eterna. Veja que nós passamos a nossa vida sempre procurando as riquezas. Lembre o que eu vou te falar, porque no final da mensagem eu vou tornar a falar disso. As riquezas não são o problema de ninguém. Ser rico ou ter condições financeiras, prosperar não é pecado. Alcançar grandezas nessa vida não é errado. Mas o grande problema das pessoas é elas amarem o dinheiro que têm.
porque chegará um momento que todo o amor desprendido do seu coração em favor dos seus bens, você vai perceber que não valeu de nada. Por isso chega um momento da existência desse jovem que acredito eu que já enfadado de tudo, já cheio de todos os benefícios que o dinheiro pode comprar, pelo menos pensando na época, né? Pensando no período de vida que eles viviam. Não era um período de tantas tecnologias como temos hoje, porque hoje existem muitos atrativos, só que cada época tem seus atrativos. Todas as épocas têm os seus atrativos. Hoje, claro, com certeza, muito maiores os atrativos, né? Hoje os atrativos são diferentes, são muito mais, aguçam mais o desejo carnal, mas sempre foram assim, sempre as pessoas que tinham mais condições, elas têm provenientes, elas têm mais condições para poder então buscar a felicidade naquilo que o dinheiro compra. Só que chega um dia na existência do ser humano que ele precisa compreender: como eu faço para ter a vida eterna? Como que eu faço para ser salvo? Porque você pode ter muito conhecimento, você pode ter agregado anos e anos e anos de estudo, você pode ter passado anos de faculdade, você pode ter passado residência, talvez nas clínicas, né? Clinicando, aprendendo, estudando, estudou fora. Quanta coisa você fez, e agora, depois de tantos anos, eu digo de sacrifício, de labuta, de você se privar de certas coisas para crescer, e depois que você chegar ao ápice da tua vida, a pergunta principal, ela é colocada agora: como eu faço para ser salvo? Eu tenho riqueza, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo o que eu queria ter, mas eu não tenho o principal. Então, a pior fase da existência humana é quando você olha para dentro de você e você não vê a salvação. Você não consegue enxergar a salvação. Você não consegue notar que Jesus está com você. E isso pode se dar com o jovem rico, isso pode se dar com o jovem pobre, isso pode se dar com o jovem de classe média, isso pode se dar com o jovem de classe média alta, né? Com o miserável, com o milionário, seja lá como for, você pode atribuir esse adjetivo ou aumentar ou diminuir conforme você achar melhor. Você aplique isso na sua vida agora. Chega um momento que nós estamos tão vazios, mas tão vazios que todo o dinheiro do mundo, para fazer igual o tio Patinhas, para nadar, sabe? Você pode nadar no dinheiro, nas moedas. Tem gente que, quando ela pisca os olhos dela, dentro dos olhos pisca um cifrão. Ela só pensa em dinheiro, ela só pensa em ganhar, ela só pensa em ter, ela só pensa em alcançar. E aí então, chega esse momento que ele procura Jesus. E essas palavras agora me chamam a atenção, e eu espero que chame as suas também. E ele disse, Jesus então responde, quando alguém procura Jesus, Jesus responde: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse, olha, preste atenção, que estes mandamentos que Jesus vai falar agora, ele mesmo já testifica: eu sei disso, eu já sei disso aí. Versículo 18, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olhando diretamente, você vê aqui Jesus dando boa parte dos 10 mandamentos. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Então veja que saber não é o suficiente. Saber somente o que Jesus quer não é o suficiente, porque estar guardado é você ter na sua posse, estar guardado, mas não em prática. Olhando nesse sentido, você fala: puxa, pastor, esse jovem está pedindo a Deus como alcançar a salvação, só que ele já é um homem bom, é uma pessoa certa, uma pessoa digna. Porém, diz a palavra, disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Essa pergunta eu quero fazer para você. Essa pergunta eu quero que você responda para você mesmo.
o que é que me falta ainda, Senhor? O que está me faltando? O caso desse jovem, ele tinha uma conta bancária bem gorda, né? Ele tinha um cartão black sem limites, ele tinha posses, ele tinha tudo. Pensando nos dias de hoje, ele andava com os melhores carros, com os carros mais caros de posse, né? Eu gosto de explicar, falando isso para você, que tem pessoas que ela chegou a um nível tão alto da sua vida, a um nível tão alto, que tudo que ela tem hoje é nada, é um vazio. No entanto, que quando ele fala, Senhor, eu já sei disso. Você falar, por exemplo, para alguém que passou anos dentro de uma faculdade, estudando, defendendo uma tese, lutando por algo talvez tão plausível esse estudo. Não digo que isso não seja. O próprio Salomão, o homem mais sábio do mundo, disse que, olha, cuidado para você não estudar demais. Eu não vou usar uma expressão que eu já ouvi, mas você já deve ter ouvido diferente. Mas é assim, ó, a gente aprende e morre sem inteligência. Deu para você entender, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Tem pessoas que, infelizmente, ela estuda, conhece, vai atrás e busca e recurso e tal, mas o principal ela não faz. Mas, pastor, eu honro meu pai, eu honro a minha mãe, eu também nunca adulterei, nunca fiz isso, nunca cometi tais coisas, nunca disse falso testemunho, eu não preciso disso. Sou uma pessoa justa, pago minhas contas em dia, estou certo com as minhas dívidas, está tudo certinho, não tem nada errado na minha vida. Falar desse jeito até parece que o problema dele era esse, mas ele mostra um tipo de soberba, isso aí eu já faço. O Tiago diz para nós no seu livro, Tiago, a Bíblia fala assim, aquele que acha que não tem pecado, já pecou em si mesmo. Então veja que mesmo as pessoas, mesmo quando nós temos uma convicção de que aquilo eu estou fazendo, eu posso melhorar com Deus, eu posso crescer com Deus, eu posso alcançar de Deus aquilo que eu achava ter 100% de certeza, mas sem a direção do Espírito Santo eu não vou conseguir entender isso. Aí vem a palavra que Jesus fala para ele. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Isso aqui me chama muita atenção, gente. Jesus para e olha para uma pessoa que passa uma vida toda e fala, olha, você quer então ser salvo? Você quer realmente a vida eterna? Você vai pegar todo o dinheiro que você conquistou a tua vida inteira. Todo o recurso que você tem, você vai pegar e vai dividir esse dinheiro para todas as pessoas pobres que você encontrar, todos os necessitados que você encontrar, e você vai dividir para eles e vai vir me seguir. Você vai ser o meu discípulo, você vai ser meu discípulo peculiar, você vai estar pertinho de mim, porque você quer ser salvo, você já disse, você mesmo diz que faz tudo isso, então para você deixar isso tudo para poder estar comigo, para você vai ser fácil. Você é uma pessoa batalhadora, tudo que você luta para alcançar você consegue, então deixe tudo e me siga. Você quer ser salvo? Você quer a vida eterna? Vem comigo. Esteja comigo aqui. E embora essas palavras pareçam ser muito duras, eu quero que você analise 2 pontos. Primeiro, o caso deste homem era só riqueza. Mas quantas pessoas, o caso dela é o orgulho, é o ódio, é a mágoa. Quantos casos é a soberba, a pessoa nunca, eu até fico pensando, há pessoas que elas poderiam baixar um pouquinho assim, ó, desce, né? Baixar um pouco o balãozinho, ó, murcha um pouquinho o balão. Tem gente que, né, se acha demais, porque eu sei, porque eu conheço, porque eu falo, porque eu sou o melhor nisso, eu sou o melhor naquilo, porque eu tenho, porque eu falo e acontece, porque eu faço e acontece, a coisa vai, eu sou assim, porque eu estudei nisso, porque eu tive aquilo. Aí vem Jesus e fala assim, viu? Tudo que você tem, dá para os pobres. Tudo que você possui, lança fora. Eu vou falar para você,
para ser salvo, preste atenção, para ser salvo não é para você dar teu dinheiro para os pobres. Faça, ajude quem precisa, com certeza, mas não é essa a interpretação para todos. O problema não é o dinheiro ou as condições que o dinheiro pode proporcionar para você. A questão é amar o seu dinheiro. É você colocar o coração nessas coisas. Veja que Jesus, ele vai aonde é o problema. Quando você escuta o evangelho, quando você... essas palavras aqui, tá? Deixa eu até fazer o seguinte, o Silvio, coloca para mim, você aqui, ó, aqui na Bíblia, aqui, ó. Essa Bíblia minha é aquela Bíblia que quando Jesus vai falar, tá escrito em vermelho. Quando você vai ouvir Jesus, o evangelho puro, aqui, ó. Quando você ouve o evangelho, quando você começa a entrar nessas sagradas escrituras, e você começa a se enxergar aqui dentro, é porque Jesus está revelando-se para você. Enquanto eu estou pregando aqui para você, enquanto você está ouvindo essa mensagem, Jesus está falando lá dentro da tua alma. Lá, sabe aquele poço de nada? Sabe aquele poço de vazio? É ali que Jesus começa a falar. E normalmente quando uma pessoa está nesse vazio, ela tenta preencher com tudo. Você vai ver pessoas preenchendo, por exemplo, vamos falar do filho pródigo? A parábola do filho pródigo conta que ele, preenchendo vazios, foi gastar o seu dinheiro. Como que ele gastou seu dinheiro? Com meretrizes, com prostituição, com adultério, com bebida alcoólica, né? Podemos trazer para os dias de hoje, se a história fosse narrada nos dias de hoje, seria dito atrás da cocaína, atrás da maconha, êxtase, né? Atrás sei lá, qual maldita droga sintética, né? Criada aí, inventada. Quantas pessoas elas estão dopadas pelo mundo, dopadas por não terem dado a devida atenção às palavras de Jesus, não negaram o prazer, o amor às coisas que tinham, não negaram esse prazer momentâneo que ele só aumenta. Esse prazer momentâneo ele aumenta porque a pessoa, quanto mais ela faz aquilo que tira ela daquele vazio, mais ela faz. Mas ela está num buraco existencial. Aí essas palavras começam a falar ao seu coração. Puxa, eu acho que é isso que eu estou sentindo. Eu não tenho salvação. Então, a pior fase da existência humana é quando você não tem certeza da sua salvação. O dia pode acabar. Os dias podem, talvez, hoje para você pode ser seu último dia. O meu pode ser o meu último dia. Eu sempre brinco com as pessoas da igreja, quando falo assim, mas com uma grande seriedade, brinco, né, para as pessoas descontrair, mas é uma grande verdade. Talvez você vai estar no meu enterro, mas pode ser que eu vá enterrar você. Qual que é o significado disso? Você não sabe até quando as suas riquezas, até quando a droga vai te satisfazer. Você não sabe até quando ser orgulhoso, soberbo, vai satisfazer teu ego. Você não sabe até quando. Até o dia que você cai, quando muitas pessoas estão depressivas, angustiadas, desiludidas da vida, não conseguem manter um relacionamento, não conseguiu até hoje. Pastor, eu já entrei em 10 casamentos, pastor. Já me uni a 50 pessoas e nenhuma presta. Espera aí, eu vou pensar o seguinte. Se eu já me uni a 50 pessoas, é as outras pessoas que não prestam? Tem a coisa errada aí. Então note que o que está acontecendo com esse jovem ele está ouvindo o que ele precisa fazer. Para ele tinha que deixar suas riquezas, que era o amor dele, da vida dele, para seguir Jesus. Para alguns, seja a bebida. Para alguns pode ser, por exemplo, a prostituição. Quando eu falo prostituição, é o ato de uma pessoa viver se entregando para as pessoas. Não é só o caso de alguém que venda o corpo, não. Sabe? Há pessoas que um dia ela namora com outro dia namora com outro, dia com outro, dia com outro, e assim a vida vai passando. Ah, pastor, mas isso é moda antiga. Não é moda antiga, isso aqui é Bíblia. Os padrões de Cristo, os padrões de Deus não mudaram.
Quem mudaram os padrões foi as pessoas. E aí mesmo as pessoas que mudaram os padrões, que mudaram os padrões estabelecidos por Deus, está reclamando da vida. E por que está reclamando? Porque agiram contra a vontade de Deus. Aí querem reclamar. Ah, por que a minha vida é assim? Ah, porque ninguém presta. Não é que ninguém presta, é porque você está no lugar errado. Jesus falou, deixa tudo esse negócio que você tem aí e vem comigo. Pare de andar com essas convicções como se você fosse a única pessoa que tivesse convicção de certeza de que é certo e que é errado. Quando Jesus chama, ó, deixa tudo isso e venha. Aí, embora eu tenha certeza, você que está ouvindo com muito amor, você que está agora que parou para ouvir essa mensagem, você está entendendo o que você precisa fazer. Você sabe o que precisa deixar de fazer, o que tem que tirar da sua vida. Aquela amizade, sabe? Aquela amizade da academia, sabe? Não sei, posso estar falando com alguém agora, aquela pessoa que você está vendo que mais um pouco você vai cometer uma besteira. Cuidado, é um alerta de Deus. Sabe aquele local que você sempre está frequentando, aquele local que aos seus olhos não tem maldade nenhuma, pastor, é um lugar que eu gosto de estar, um lugar tranquilo. E até no meio de familiares, tá? No meio dos parentes. Cuidado, porque Jesus fala isso para ele, e o jovem, versículo 22, e o jovem ouvindo essa palavra retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quando você tem muitas propriedades aqui, ó, dentro do teu peito, quando você tem muito de você e você não quer se limpar disso, você continua vivendo no teu poço existencial. Você continua vivendo no seu mundinho fechado, esquecendo que Deus, Ele está chamando você para a vida eterna. A pergunta, começamos hoje, como que eu faço para ter a vida eterna? Jesus deu para ele a faca e o queijo, né? Expressão usada. Deu o beabá, é assim, assim, assim e assim. Para este homem era só tomar uma postura. Então tá bom, Jesus, eu vou viver com o Senhor. O Pedro fala algo aqui mesmo, não vou ter tempo de ler tudo, lá no versículo de número... Deixa eu pegar aqui, ó, o versículo 27, ainda aqui em capítulo 19, diz assim, ó: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Então veja que Pedro, ele entrando agora, mudando aqui um pouquinho aqui o entendimento. Quando Pedro pergunta, Senhor, quem pode ser salvo então se tanta dificuldade temos para poder manter-nos limpos do pecado? Aí Jesus vai responder: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Aí eu começo a pensar, então, se Jesus, atribuindo esse texto, atribuindo o caso do jovem rico falando com Jesus, sabe o que eu consigo entender? Esse jovem estaria também junto com os 12 discípulos assentados para julgar as tribos de Israel. Você já pensou o peso que tem, irmão? Pensou o peso, a grandeza que Jesus estava dando para esse jovem? Nós sabemos que o Judas Iscariotes, ele se perdeu, ele se desviou. No 12º discípulo, ao invés de ter escolhido Matias, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, estaria aqui o jovem rico. Não sei, podia ser o nome dele Antônio, João, Joaquim, sei lá, podia ser Jefferson, estaria lá o nome dele, ao 12º discípulo. Mas ele preferiu fazer o quê? Continuar com as suas riquezas, ele preferiu continuar com as coisas dele. E assim, infelizmente, muitas pessoas estão deixando sua vida, passando, como diz um ditado, passando dos limites. Já passou dos limites essa vida que você está levando. Já passou dos limites. Você já não tem mais prazer de viver. Você não tem mais prazer de viver. E por que não tem prazer de viver? Porque você perdeu o principal. A principal coisa na sua vida, a principal motivação da sua vida
é a vida eterna. Viva para ser salvo. Ainda que você tenha que perder nesta vida. Jesus disse, olha, por amor de mim, para me seguir, muitas vezes vai ficar para trás o pai, a mãe. Lembre que o próprio Cristo disse, honra teu pai e tua mãe. Mas você tem que honrá-los, respeitá-los. E se eles não respeitarem a Deus, você respeita eles. Respeite o pai e a mãe, respeite seus familiares. Mas em primeiro vem Deus. Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, mas se eu me converter e me tornar um cristão verdadeiro, minha mãe vai me deserdar. Seja deserdada. Perca a herança dos bens. Minha mãe vai dar tudo para o meu irmão, pastor. Dê tudo para o seu irmão. Só que você vai ter a vida eterna. Vai ser salvo. Você vai viver com o prazer de saber que há salvação. Nada melhor do que você ter o teu ganha-pão, seu trabalho, suor do teu rosto. Lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala. 1, 2 e 3 você vai ver esse texto. O texto da criação. É do suor do rosto do homem que nós vivemos. A gente só quer viver daquilo que vem fácil. Quem vem fácil vai embora fácil. Lute para que você seja salvo. Quero eu, se Deus permitir, continuar essa mensagem. Se Deus permitir, amanhã eu termino ela. Mas que Deus possa ter falado com você. E o meu pedido é, compartilhe. Se você entende que esse assunto é importante e relevante para esses tempos, para você, compartilha. Faça mais pessoas conhecer e entender que a maior das nossas preocupações diariamente deve ser em viver como um ser humano salvo. Amém, Jesus?